Chegou o dia, finalmente vamos estudar sobre essa figura tão especial e tão diferente na Bíblia, que é Melquisedeque. Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos juntos estudando a Carta aos Hebreus, o capítulo 7, que fala sobre esse Melquisedeque. Deus amado, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós podemos estudar a Bíblia. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Capítulo 7 de Hebreus, o autor sagrado já diversas vezes apontou, falando sobre Melquisedeque, ele mostrou citações de Melquisedeque nos Salmos, falou sobre Jesus sendo sacerdote, não segundo a família de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, e agora chegou a hora de nós vermos mais um pouco sobre Melquisedeque. Antes de entrar no texto sagrado, eu preciso dar dois pontos de referência para a nossa história, porque o texto não começa em Hebreus 7. O texto começa em Hebreus 1. Só que a Bíblia também tem muito mais conteúdo antes de Hebreus, e eu quero lhe ajudar, porque os que liam esse texto aqui originalmente eram de uma ou mais igrejas de origem judaica. E o povo judeu tem, até hoje, por costume, conhecer as Escrituras. E, infelizmente, o povo cristão não dá para dizer a mesma coisa, né? Então, vou lá. Vamos ver algumas coisas importantes. Bom, primeiro eu vou lhe contar a história de Abraão com Melquisedeque, que está em Gênesis, tá? O que aconteceu foi que gente da família de Abraão foi sequestrada numa guerra que se passou não onde estava Abraão, em um outro local. Abraão soube e reuniu suas tropas, seus amigos e partiu no encalço daqueles reis que haviam derrotado aquele povo e levado os parentes dele. Derrotaram os inimigos, resgataram todas as pessoas, todos os bens, e Abraão fez uma escolha. Ele pegou dos bens que foram resgatados da parte dos despojos do que ele obteve, ele tirou 1/10 daquilo e procurou um homem chamado Melquisedeque, que era ao mesmo tempo rei e sacerdote num local chamado Salém, e entregou 1/10 daquilo ali como uma forma de oferta de adoração. Esse é um ponto. O outro ponto que eu preciso lhe esclarecer antes de entrar no texto. Por quê? É tanto ensino errado que é feito nos dias de hoje que eu preciso tirar isso do caminho antes de entrar no texto. A questão do dízimo. Se você não sabe ainda, dízimo não é para a igreja. Dízimo é para o antigo Israel. A Bíblia mostra isso. Se você precisa de auxílio nesse ponto, eu lhe ajudo, tá? Aqui no canal, você bota aqui na plataforma, estudamos a Bíblia, pergunte aqui dízimo. Vai aparecer um vídeo onde eu apresentei todos os textos da Bíblia falando sobre dízimo e lhe mostrei por que a Bíblia apresenta o dízimo para o antigo povo de Israel e não para a igreja. Mas pessoas que distorcem a palavra de Deus tentam usar esses textos aqui, onde o autor de Hebreus está relatando o que aconteceu no Antigo Testamento, como se esse relato fosse uma norma para a igreja. Veja que muita coisa na Bíblia é relatado do que aconteceu, mas não significa que é uma norma para a igreja. Se você for ler o Antigo Testamento e tentar viver tudo o que está lá no Antigo Testamento como norma para a igreja, vai dar muito ruim. Você sabe disso. Então eu quero lhe ajudar a entender essa história como o que ela realmente é. Um relato para demonstrar uma lógica muito clara. Qual é a lógica? Jesus é superior a todo o sistema da lei. Essa é a lógica. E aqui, Melquisedeque aparece na Bíblia como o que a gente chama de um tipo. É uma figura do Antigo Testamento que aponta para Cristo, com ele mesmo sendo uma forma de pessoa que tem características semelhantes às de Cristo. Não é que ele é uma existência anterior do próprio Cristo. Ele era um ser humano, sim, mas apontando para Cristo. Então, ele é usado como uma referência daquilo que era ainda, vamos dizer assim, pouco revelado, mas que seria plenamente revelado no Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Vamos então ao texto? Esse Melquisedeque, rei de Salém. Salém, nos Salmos, é identificado como um local que fica no Monte Sião. O Monte Sião é o monte que abriga a cidade de Jerusalém. Então, antes de haver Jerusalém, havia naquele mesmo local Salém. Melquisedeque era rei e sacerdote lá onde hoje é Jerusalém. Esse Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, rei e sacerdote, veja como Jesus. Ele encontrou-se com Abraão, quando Abraão voltava depois de derrotar os reis, daquela história que eu lhe contei. E ele abençoou Abraão, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça. Melech, né, do hebraico,
e Sedeque de Tzedaká, justiça. Então ele é rei de justiça. Depois ele é rei de Salém, porque Salém era o lugar onde ele era rei. E Salém quer dizer paz. Então, esse homem era rei de justiça e rei da paz. Agora o autor vai falar sobre características do texto, do Gênesis, onde esse Melquisedeque não é apontado quando ou onde ele nasceu, nem quando ou onde ele morreu, nem quem eram seus pais, pai e mãe, nem descendentes. Então ele aparece no texto como uma figura assim desconhecida. E aí o autor de Hebreus faz uma conexão com o próprio Cristo, que não tem antepassados. E aqui ele não está falando, obviamente, da linhagem humana, a gente sabe que Maria foi mãe de Jesus. Não, está falando que Jesus é eterno, filho de Deus. Então olha só. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça, depois rei de Salém quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Porque aqui, não sendo citada a morte dele, é como se ele, o sacerdócio dele não acabou. Ele até a pessoa, né, Melquisedeque, morreu. Mas o sacerdócio dele é como se fosse algo permanente. Olha, veja aqui, não existe uma indicação na Bíblia que esse sacerdócio, essa função sacerdotal foi encerrada, foi acabada. Considerem a grandeza desse homem, o Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Despojos são aquilo que se obtém da guerra, tá? Então, até uma coisa interessante do pessoal que cobra dízimo, que eles não contam, não apontam nesse texto. Abraão não dava dízimo da sua colheita, da sua produção. Não. Ele foi lá e pegou dos despojos de guerra, em uma ocasião, e voluntariamente deu de dízimo. Não era regra, não era obrigado, Deus não mandou. Isso esse pessoal não fala, tá? Mas o dízimo existia antes da lei? Sim, o dízimo existia inclusive em culturas que nem eram bíblicas. Essa prática de cobrar 10% já existia em outras culturas. Não só o dízimo, né? Houveram culturas que cobravam o quinto, era um quinto, não era um décimo. Enfim, cobranças já existiram muitas, mas aqui não era uma cobrança. Abraão deu porque quis, deu voluntariamente, não dava da sua produção, não dava, ele deu uma vez, não há nenhuma indicação dele dando dízimo de produção, nenhuma obrigação, mas o pessoal quer usar isso aqui para cobrar o seu dinheiro. Abra o olho. O patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Que lei que é essa? A lei do Antigo Testamento. E aqui, novamente, eu tenho que tirar um erro. Tem um pessoal... Gente, para fazer coisa errada, o pessoal inventa moda. Então, vamos lá. No Antigo Testamento, existe a legislação para o povo de Israel. E essa lei ela é uma só. Toda ela é de Deus, tá? E toda ela foi entregue por meio de Moisés. Então, a lei do Antigo Testamento ela é chamada de lei de Deus e de lei de Moisés. O que esse pessoal fez? Eles fizeram um recorte artificial e disseram assim, esse pedacinho aqui é lei de Deus, o resto é lei de Moisés. Então esse pedacinho lei de Deus ainda vale e o outro pedaço não vale. E aí varia um pouco conforme a religião. Tem religião que vai dizer que a parte que vale é os 10 mandamentos, tem religião que vai dizer que é os 10 mandamentos mais o dízimo, mais não sei o quê. Mas o pessoal vai escolhendo os textos. Só que quando você olha para o Antigo Testamento, não tem essa diferença. Tem o pessoal que fala assim, não, tinha a lei cerimonial, e tinha a lei civil, e tinha a lei penal. Nós, quando estudamos, observamos esses aspectos, mas a lei era uma só. Então, tudo o que foi revogado na cruz foi a lei inteira. Foi cumprida por Jesus e depois tornada inerte. Aqui em Hebreus, até vou adiantar para você, tá? Vou virar aqui a página, já... Hebreus 9 diz assim, a primeira aliança tinha regras para adoração e também o santuário terreno. Então está falando aqui da primeira lei. E eu vou mais um pouquinho. Capítulo 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. E apenas uma sombra. E mais adiante, que eu não vou aqui explorar com você hoje, vou chegar lá, vou explorar, fala que a lei se tornou inútil e por isso ela foi deixada para trás. Mas esse pessoal quer manter a lei, pedacinhos dela vivos, e aí não dá para manter a lei inteira, porque a lei tem exigências que as pessoas não querem cumprir, mas eles querem que você cumpra algumas, como exigências de alimentação, exigências de guardar sábado, exigência de dar dinheiro. Então eles recortam a lei em pedaços, mas esse recorte é inteiramente artificial. É inventado por esses líderes para poder impor obrigações sobre você. Não caia nessa, tá?
Então essa lei, ela requer que os sacerdotes, entre os descendentes de Levi, recebam o dízimo do povo, né? Isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Então todo esse pessoal, descendentes de Levi, os outros, todos dão dízimos à tribo de Levi, né, sacerdotes, e ali está o povo que descende de Abraão. Só que aquele homem lá, o Melquisedeque, ele não pertencia à linhagem de Levi. Claro que não, né? Melquisedeque era da época de Abraão, Abraão foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó, que foi pai de Levi. Então Melquisedeque não era aqui da turma de Levi, né? Ele recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas. E Melquisedeque recebeu o dízimo dele e abençoou Abraão. E aqui, olha como ele vai construindo um raciocínio, sem dúvida nenhuma. O inferior é abençoado pelo superior. O sacerdote abençoa Abraão, o sacerdote é superior a Abraão. Então ele está mostrando, olha, Abraão é o pai da fé? Sim. Abraão é importante na história? Sim, mas tinha alguém ainda mais importante. E Abraão reconheceu isso ao levar dízimos para ele. Veja que o texto não está mandando você dar dízimo, ele está construindo uma lógica para demonstrar a superioridade de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, uma figura de Cristo, em relação a Abraão. Então aqui, ó, nesse paralelo, ele vai falar, tem o primeiro caso e tem o segundo caso. O primeiro caso que ele citou foi o de Levi. Então, na tribo de Levi, quem é que recebia o dízimo? Homens mortais. Eles recebiam, se as pessoas ficavam velhas, morriam. No outro caso, que é o caso de Melquisedeque lá com Abraão, quem recebia o dízimo? Aquele de quem se declara que vive. Porque se dizia, Melquisedeque era uma figura lá, um tipo de Cristo, então não teve fim a história dele, ele representa o sacerdócio do próprio Cristo. Então era como se Abraão estivesse entregando ali para o próprio Deus. E aí, testemunha que ele vive. Daí ele constrói o seguinte raciocínio. Dá até para dizer que Levi, que recebe dízimos, entregou dízimos por meio de Abraão. Então ele diz assim, se Levi descende de Abraão e Abraão deu dízimo para Melquisedeque, dá até para a gente entender assim, Levi, que é a tribo dos sacerdotes, que parece ser os mais importantes, tinha alguém como mais importante ainda. Porque Abraão considerava Melquisedeque mais importante. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi nem tinha sido gerado ainda estava para ser gerado da descendência de Abraão. Veja que interessante. Uma lógica muito bem construída para apresentar para judeus que têm em altíssima conta o sacerdócio. Ele apresenta para esses judeus, ok, vocês têm o sacerdócio como muito importante, que é da tribo de Levi. Bom, Levi descende de Abraão, então Abraão é mais importante. Abraão rendeu honras a Melquisedeque, então Melquisedeque é mais importante. Melquisedeque prefigura Cristo, então Cristo é mais importante do que os sacerdotes humanos da tribo de Levi. É essa a lógica. Em lugar nenhum desse texto está mandando você dar dinheiro, 10% do seu dinheiro para o seu pastor. Abra o olho. Seguindo. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, sacerdócio de Levi, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, na época desse sacerdócio veio a lei, se fosse possível alcançar essa perfeição por meio desse sacerdócio, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não a de Arão? É que Arão aqui é um descendente de Levi, né? Então eu vou explicar rapidamente. Levi era uma tribo de onde vinham todos os levitas. Dentro dos levitas tinha uma linhagem específica que era de Arão. Aí aqui o autor sagrado está falando assim, olha, se esse sacerdócio, né, na época dele veio a lei, né? Se esse tivesse alcançado a perfeição, por que ia ter que vir um outro sacerdócio? Fora da linhagem, fora dessa linhagem de Levi, de Arão, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. É porque esse não alcançou a perfeição. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então olha que raciocínio claro. Se o sacerdócio de Arão, de Levi, acabou, e agora é o de Cristo, também mudou a lei. A lei que foi entregue para aquele sacerdócio lá, que é a lei do Antigo Testamento, não vale mais. Agora vale a de Cristo. Entendeu a mudança de realidade? Esse é um dos muitos textos da Bíblia que demonstra por que nós que somos igreja não seguimos as leis do Antigo Testamento. E agora eu vou ser obrigado a responder os bobinhos que aparecem aqui.
infantis, crianças, que precisam de leitinho ainda porque não suportam alimento sólido, dizendo tolices como: se eu não sou obrigado a seguir a lei do Antigo Testamento, então quer dizer que eu posso roubar e matar? Não, criança, infantil, bobinho, que fica se fazendo de tolo. Você conhece a Cristo, Cristo não lhe ensinou o amor? Então você vai dizer agora que é por causa de uma lei do Antigo Testamento que você não rouba e não mata? Pois eu conheço gente que é ateu, que nem em Deus acredita, mas que tem amor no seu coração e que não vai sair roubando e matando. E aí você que se diz cristão, vem querer dizer que se não tem lei lhe obrigando, então você pode sair roubando e matando? Coisa de infantil. Já foi tratado aqui pelo autor de Hebreus, vamos voltar lá. Vamos ler capítulo 5, verso 11. Quanto a isto, temos muitas coisas que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura devessem ser mestres, precisam que alguém ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. E eu recebo esses aqui no canal o tempo todo, que querem se apegar às leis do Antigo Testamento. A lei não, a pedacinhos escolhidos da lei. Porque eles não querem a lei toda. Por exemplo, os homens que vêm aqui dizer essas bobeiras, infantilidades, não querem sofrer circuncisão, que é cortar a pele da extremidade do pênis. Eles não querem que, se eles são filhos desobedientes, contumazes, que a família leve para a rua para apedrejar, porque é isso que a lei dizia. Eles não querem ser obrigados a não cortar a costeleta, a não cortar a barba, a cumprir. Aí eles vão dizer, não, mas aí é parte da lei cerimonial que foi revogada. Quem disse? Quem disse que é só essa parte que foi revogada? Quem disse que a mudança de lei que nós estamos lendo aqui é só para a parte cerimonial? De onde é que você tirou isso? Da cabecinha do seu pastor, né? Do escrito da sua igreja e não da Bíblia. Então, desculpe você que está aqui me ouvindo, né? Você que segue a palavra de Deus, mas é que eu sou obrigado a tirar esses ensinos errados do caminho, porque é tanta infantilidade, é tanta criancice que esse povo vem fazendo, perturbando-os da fé. Lá em Gálatas, Paulo falou, eles querem perturbar a fé de vocês, eles têm inveja da liberdade de vocês e querem perturbar a sua cabeça. Que eu sou obrigado a, de vez em quando, dar uma pausinha aqui, né, e explicar para esses infantis que é necessário que eles cresçam na fé e que devorem alimentos sólidos, se tornem professores, mestres de Bíblia e não criancinhas que precisam ainda ser ensinadas nos mais elementares fundamentos da fé. Como, por exemplo, entender que a lei não é para a igreja e que a lei era uma só. Não era toda picotada como eles querem fazer. Então, se houve mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a uma outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Agora ele está falando de Cristo. Cristo era da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Ele da tribo de Judá não tinha sacerdote. Pois é bem conhecido que nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Nada. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Então ele que resgata, olha, tinha toda uma linhagem que durou mais de 1000 anos ali, de um sacerdócio de Levi, da tribo de Levi, família de Arão. E agora aparece um outro sacerdote, Jesus Cristo. Então, mudança de lei, mudou o sacerdócio. Ele é rei sacerdote como Melquisedeque era rei sacerdote. E ele é da ordem de Melquisedeque, não é da ordem de Levi. Veja que ele não fala aqui em descendência, ordem, como ordem sacerdotal mesmo. Alguém semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Maravilhoso isso, maravilhoso isso. Porquanto, sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais uma vez, o Salmo 110 sendo citado, dizendo para o descendente de Davi, que nós sabemos que é Cristo, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Imagina no Antigo Testamento, né? O pessoal tinha a ordem sacerdotal de Levi, e aí vem Davi e profetiza. Aliás, é profetizado sobre o descendente de Davi, que ele será sacerdote para sempre. E aí alguém pode pensar, mais um sacerdote levita. Não. Segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, pessoal, Melquisedeque, mas a ordem de Melquisedeque é só Melquisedeque, não teve outros. Pois é. Essa é a ideia. Que não tem outros. É só um. Cristo é só ele mesmo.
A gente segue no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!